Um dos principais problemas, estava a ver um vídeo, acho que vocês já viram por acaso, a Luana publicou, sobre era um empresário a discutir com 28 ou 29 pessoas que foram demitidas. E um dos argumentos, eu até depois vou publicar o vídeo, é que as pessoas licenciadas têm o Edilton, não temos energia na cidade, ok? acho que eu estou numa parte da cidade que tenho, mas bem-vindo. Então, um dos argumentos que a pessoa estava a colocar é que as pessoas que passaram por uma formação têm direito a não só ter um emprego, mas ter um emprego muito bom. Eu acho que é um bom sítio para começar o ponto ou a conversa, porque eu sinto, e eu acho que já coloquei aqui algumas vezes, quando nós vamos fazer uma formação, durante a formação, depois da formação, nós assumimos que alguém tem a obrigação de nos dar alguma coisa. Alguém, seja o governo ou algumas empresas grandes, devem nos dar emprego com base naquilo que nós estudamos. E se isso não está a acontecer, a responsabilidade não é nossa. Isso para mim não podia estar mais longe da verdade. Eu acho que é uma grande, ou pelo menos é um pensamento incompleto para questões do governo, né? E não acho que tem que ser assim, porque no final das contas, essas pessoas fazendo isso ou não, sendo essa a responsabilidade ou não, acho que nós temos que conseguir pensar em soluções. O que tu achas? Ok. Este é um ponto bem interessante. E concordo que esse é o pensamento da maioria das pessoas. As pessoas que vão para a universidade, eu quando fui para a universidade, eu esperava sim encontrar um emprego e me senti mal quando percebi que as coisas não são necessariamente. Mas de onde vem essa ideia? Por que tu achas que para nós é assim, na nossa mente é assim tão linear? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Se calhar porque esse sonho é vendido, né? Desde o tempo em que começamos a estudar, parece que há essa conexão entre tu trabalhares, que no nosso caso é estudar, e obteres um retorno por isso, né? Então, eu acreditava que, olha, se eu fizer a minha parte, que é estudar e fechar isso, terminar isso, o mundo deve retribuir esse esforço meu, tá vendo? Com o emprego. E isso ouvimos dos nossos pais, né? Os nossos pais nos ensinam isso. A própria escola ensina isso. E eu acho que não é totalmente errado, porque as empresas precisam tirar os seus trabalhadores de algum sítio, normalmente, por norma, os melhores da classe ou de um certo grupo é que acabam tendo emprego. Já é. Agora, o que acontece no nosso país, na verdade, eu acho que é que não temos tanto espaço para... Não temos tanto emprego, assim. Então isso acaba frustrando muita gente que passa por esse processo de ir à faculdade e tudo mais. Só que eu acho que existe um espaço aqui no meio. Nós estamos já a falar de ter espaço no mercado de emprego como se o mercado de emprego fosse algo automático, que vai se adaptando ao número de pessoas que vão licenciando por ano. Se nesse ano 100 pessoas decidiram entrar para a faculdade ou graduaram, automaticamente o mercado está ciente. Para mim é um grande erro pensar que essa conversa começa daí. Não, e estamos a pagar por isso. Não é um, vou dizer, um papo completo. E isso nós só escapamos ou só tivemos consequências menos devastadoras que agora, no passado, porque o mercado de emprego ainda permitia que nós fizéssemos isso, não porque estávamos a usar a estratégia certa. Para mim, o pensamento de que o caminho é estudar para ter um emprego já traz consigo esse erro. O emprego é consequência de alguma coisa. Ter sítios para pessoas irem trabalhar é consequência de alguma coisa. E nós não estamos a falar da causa. Não estamos a formar pessoas para falar ou para fazer ou para gerar a causa. Onde é que se ensina que para ter esse emprego, alguém tem que criar esse emprego? E não porque todo mundo tem a capacidade de criar e nem todo mundo tem a capacidade de trabalhar com a mesma dedicação, com o mesmo nível de dedicação, é diferente, sim. Mas começar a discussão desse ponto traz muitas desvantagens para nós, né? Então devemos começar de antes. Sim. Qual é o objetivo da educação? Para mim tudo começa aí. Na educação, Então como é que é? Podes falar um pouco mais sobre... Até podemos dizer... Passar um carro. Vocês conseguem ouvir esse barulho do background? Alguém decidiu tocar música aqui. Enquanto eu vou lendo... Já abençoar com um som. Vou ler o comentário assim. É sistematizado assim para estudar, para trabalhar, não para criar coisas novas, mas para reproduzir o que já existe. Sim, basicamente é isso. Eu acho que esse pensamento, indo para a questão que tu estás a dizer, é que tem que mudar. Porque se nós formos mesmo para o tempo de Sócrates, não que seja o início da educação, mas é um marco, vamos assim dizer. O que ele fazia, mesmo os reis, posso ir até para um pouco mais para trás, pagavam alguém específico para dar acompanhamento ao seu filho para
ir vendo o que é, primeiro ir vendo o que é que essa pessoa podia dar. Ok. E obviamente que depois ir adicionando as tarefas que ele, ou as qualidades que ele teria que desenvolver para substituir o pai, vamos Ok, assim dizer. ok. Mas havia esse ponto em que as pessoas tinham, nesse caso, pessoas dessa classe, tinham alguém para dar esse acompanhamento Ok. individualizado. Então, eu acho que, voltando um pouco para pessoas normais, que não são filhos de reis, pessoas que vivem em qualquer condição, a ideia de educação é resolvermos um problema. Ok. A ideia de educação é nós procurarmos dentro de nós quais são as capacidades que nós temos para resolver os problemas que nos indignam. Nós temos, ok. Se o que te indigna é receber comida fria, porque o delivery chega em 40 minutos, o que é que tu podes fazer para chegar em 20? É um exemplo muito random, né? Se indigna-te o fato de os jovens não terem emprego como deviam, o que é que tu podes fazer para conseguir ligar melhor esses dois pontos? Os que geram emprego, os que têm emprego nesse momento, os que precisam de emprego, os que podem gerar. Então, se nós começarmos a dizer às pessoas que o objetivo da educação não é fugir da fome, não é salve-se quem puder, aqui é para resolvermos problemas. Desde criança, nós temos que começar a dizer às pessoas, mesmo na universidade, isso que nós vamos a estudar aqui é para resolvermos problemas. Não resolvemos problemas se alguém te der emprego. Eu não acho que emprego tem que ser a condição que valida ou não a tua educação. Percebes? Ok. Então, as pessoas, pelo que eu percebo, as pessoas devem ir direto para o problema real. O problema né? não. Os problemas reais. Os problemas reais. Porque mesmo o emprego, na verdade, quando tu tens um emprego, o objetivo é de resolver um problema, só que já dentro de uma organização Sim. maior, né? Agora, não tendo essa organização maior, se calhar cabe a nós mesmos iniciar essa... Não temos escolha. Não temos escolha, Não temos escolha, porque eu acho que nós acabamos, o que encontramos, tanto os pais, tanto os filhos, os professores, as pessoas que lidam com, vamos lá, com educação no geral, nós acabamos escolhendo uma rota que funcionou em algum momento e não estamos dispostos a questionar essa rota para os dias de hoje. Ok. Acabamos escolhendo um único caminho que não estamos a aceitar, que esse caminho já não produz os mesmos resultados que antes. Ok. Então, se nós aceitarmos que é muito mais complexo um indivíduo se encontrar na vida do que simplesmente mandar para a escola, nós já devemos começar a tomar medidas que realmente explorem aquele indivíduo. Porque agora simplesmente definimos categorias, tem disciplina X, Y, Z, tu tens que te encaixar numa dessas disciplinas ou tentar seguir da melhor forma possível nessas categorias que nós já formamos e se tu não consegues se encaixar nisso, estás fora do que nós consideramos normal. Era bom naquele tempo, porque era o que queria, o que o sistema permitia, mas hoje é muito mais complexo nós educarmos alguém de uma criança até a fase adulta do que era antes. Há muito mais fatores por ter em conta. Não basta só sequer pagar o melhor instituto, não basta só fazer há pais que sacrificam muito para conseguir pagar aquela propina do filho durante 4, 5 ou 6 anos, dependendo de quanto tempo a pessoa vai ficar, na esperança de que este caminho que me colocaram na cabeça é a melhor chance que o meu filho tem de pelo menos não passar fome. Isso é um caminho que tem que ser questionado, querendo nós ou não. E se não quisermos questionar, eu te garanto que vocês podem gravar esse vídeo. Daqui a 5 anos, nós vamos estar a ter a mesma conversa. Exatamente a mesma conversa. Tem uma coisa, alguma questão aí? Não, bom. Pelo que eu estou a ver, a solução que está a ser levantada aqui é de empreendedorismo, é o que eu estou a ver. Né? Ok. Uma vez que, ou pelo menos a alternativa, né, podemos dizer assim, não podemos estar todos à espera de emprego. Infelizmente, não funciona. Esse caminho não está a funcionar. São muitos jovens desempregados, são muitos jovens a tentar entrar na polícia, o que reflete o fato de não ter. Duvido eu que seja por amor à pátria. Infelizmente, acho que não é. É uma escapatória. Mas existe um argumento, digamos assim, que é levantado quando se é proposto esse caminho de empreendedorismo, que é, olha, nós não temos recursos. O empreender até queremos empreender, mas nós não temos recursos. Como é que tu respondes para essa crítica? Eu acho que existem sim pessoas com um nível de escassez, não acho, tenho certeza que existem pessoas com um nível de escassez muito elevado, que têm muito pouco espaço para criar soluções, mas mesmo assim a essas pessoas não acho que esteja isento ou isenta a possibilidade de criar. Tem exemplo daquele vídeo que nós publicamos do Kankwamba, como se chama? William Kankwamba. Qual era o recurso que ele tinha? Ele basicamente tinha os livros da escola que ele estudava, ia para a biblioteca, até acho que deixaram de pagar a propina dele ou aquele FII, ele foi mandado embora da escola, mas continuou a ir, percebeu como é que ele podia criar
uma turbina, acho que é turbina de vento, para conseguir puxar água e regar os campos que produziam produziam para a aldeia em que ele estava, né? As peças que ele encontrava, ia buscar no lixo. Tudo que não houve nenhum financiamento, aí não houve Banco Mundial, não houve BIM, não houve nenhum banco ou nenhum financiador, até onde eu saiba, que fez com que ele gerasse aquela solução. Então, para mim, esse é um exemplo, não é europeu, não é Bill Gates, mas aquele é um exemplo muito bom de que existem muito mais pessoas que podem criar soluções do que se pensa. Esse é um ponto. Certamente que dificuldades são diferentes. Outro ponto é que enquanto nós continuarmos com a mentalidade de que o objetivo é fugir da fome e não resolver, a maioria das pessoas que tem realmente alguma possibilidade de gerar negócios quando conseguem empregos, já não vão se focar nisso. Eu vejo, por exemplo, e de novo, acho que é uma questão de nós priorizarmos os nossos problemas, certo? Se eu recebo acima de 100 mil meticais, eu tenho muito mais chances de ou eu gerar emprego para alguém, e gerar emprego é consequência de um problema que eu quero resolver. Nesse caso, continuar com essa mentalidade de que não é porque eu fugi da fome que eu não preciso de resolver. O objetivo não era, ou seja, eu ter saído da fome não significa que atingi o objetivo. O objetivo é resolver. Então eu preciso pegar esses recursos que eu consegui, pegar esse salário de 100 mil, 150 mil, 80 mil. Podemos discutir qual é o limite. Podíamos discutir qual é o limite, até trazendo o exemplo de Canquamba, nesse caso. Mas há muito mais gente que tem possibilidades de investir, ou de começar um negócio, ou de investir numa outra pessoa, porque, sabe, como nós dissemos, nem todos têm essa possibilidade, certo? Então, a questão de recurso, eu não compro de forma completa. Entendo que existe uma limitação muito grande, mas muito mais gente tem limitação na mente do que realmente financeiro. De novo, não é fácil fazer um negócio em Moçambique. Não estou a ignorar as dificuldades que existem, mas também nós temos que aceitar que nós temos muito mais responsabilidade nesse aspecto do que se diz. Certamente que há um ponto interessante onde paramos é sobre William Kamkwamba, onde fazer essa comparação, né, do nosso estado atual e o estado dele. Né, e ele, como nós, tinha poucos recursos, ainda assim conseguiu fazer alguma coisa. E que coisa, né? E dizias que a primeira coisa, ou o primeiro problema que temos de resolver é o da nossa mentalidade. Antes de falarmos sobre o ambiente, estar pronto ou não para ajudar os empreendedores, primeiro as pessoas têm que assumir isso, têm que meter isso na mente, né? Então, isso é algo que eu concordo. Eu acho que as pessoas realmente têm que meter na cabeça de que, olha, eu tenho que resolver algum problema, né? De que, infelizmente, a escola ou a faculdade, terminar a faculdade, não nos garante um emprego. Então, dada a situação em que nos encontramos, nós temos que fazer alguma coisa. E, de como eu vejo, a solução para isso é empreendedorismo. Eu levantei aquele problema de que não temos recursos, as pessoas dizem que não têm recursos. No entanto, disseste que o principal problema é a mentalidade. É a sua percepção. É a percepção. Desculpa? É a percepção do assunto. Ok. Então, tu não achas que as pessoas, se fores a comparar assim, entre as pessoas que não têm recursos e as pessoas que têm recursos, quem tu achas que tem mais responsabilidade, por assim dizer? Tu achas que um grupo tem mais responsabilidade que o outro? É difícil porque quando estamos a dizer que quem tem mais responsabilidade, eu prefiro sempre passar para quem é o mais afetado. Se calhar tenhamos que fazer distinção entre quem tem mais responsabilidade e quem tem mais possibilidade. Quem tem mais possibilidade, obviamente, que é a pessoa... Está claro que é a pessoa que já trabalha, tem alguma fonte de renda. Mas quem tem maior responsabilidade de fazer o jogo mudar, seja, analisando esse ponto, seja conseguindo algum financiamento de alguém, seja criando uma boa ideia, seja criando formas de pressionar quem tem que melhorar as condições para que mais empregos sejam criados, qualquer ponto que envolva o indivíduo ter ou ser um agente ativo. Eu acho que, em termos normais, todos temos responsabilidades de novo, não gerar emprego, mas de resolver problemas. Nós temos essa responsabilidade, temos essa missão como pessoas no curso da vida, na jornada da vida, e uns têm mais possibilidade de ignorar do que outros. Mas se estivermos a falar de quem tem mais responsabilidades numa análise, vamos lá, num plano geral, eu acho que todos temos a responsabilidade de gerar mais oportunidades, de resolver problemas e por aí fora. Eu acho que eu tenho uma forma um pouco diferente de ver. Eu acho que as pessoas que têm recursos têm mais responsabilidade, no sentido de, por norma, nós sabemos que quem muda uma sociedade ou o rumo das coisas costuma ser um pequeno grupo, né? E a maioria, feliz ou infelizmente, é que segue, é seguidora de um pequeno grupo que lidera. Então, se é assim,
eu sinto que as pessoas que têm os recursos, porque realmente há pessoas que têm dinheiro para investir em empresas, né? E tudo mais. Eu sinto que se essas pessoas, se o ambiente for próprio, por mais que sejam poucas pessoas, aquelas que existem vão florescer. E se essas que existem, essas poucas florescem, a vasta maioria que não costuma ser, a que procura ser empreendedora, também terá seu problema resolvido porque terá emprego. Porque se formos a ver, as sociedades são assim, né? A maioria tem emprego, está a trabalhar para uma minoria que tem as empresas. Então, sinto que se nós criamos um ambiente que alimenta o empreendedorismo, que retribui, qual é a expressão que está a escapar? Que recompensa os empreendedores. A vasta maioria, feliz ou infelizmente, mas a vasta maioria simplesmente quer trabalhar. Só quer ter algum dinheiro no final do mês. Porque ser empreendedor é muito difícil também. Requer muito esforço, é uma paixão. Você tem que ter paixão por aquilo. Eu acredito que para sobreviver, não que você não possa sobreviver sem ter essa paixão, mas acredito que aquilo te dá forças para passar por tantos desafios, né? Então eu sinto que se nós temos essa abordagem de topo para cima, se nós temos De topo para baixo. de topo para baixo, desculpa. Se nós temos um ecossistema favorável para os empreendedores, que pode ser criado apenas por quem tem recursos, né? As pessoas que têm recursos. Então isso resolveria muitos problemas. Então eu sinto que aquelas pessoas que têm dinheiro, independentemente da fonte do dinheiro, da origem, outro tópico. Esse é outro tópico, mas a pessoa já tem dinheiro. Eu sinto que essa pessoa tem responsabilidade de financiar aqueles jovens que têm ideias. Boas ideias. Boas ideias, já. Eu acho que é um pouco arriscado dizer isso, ou mesmo pensar dessa forma, porque muitas das vezes nós falamos porque nós estamos do lado da outra pessoa. Yeah. Por isso que eu falo sempre de percepção do assunto, porque tanto nós que estamos deste lado, como, nem vou dizer outros que estão do outro lado, nós se passarmos para o outro lado, não vamos ter essa responsabilidade que nós estamos aqui a falar. É muito fácil nós atirarmos para outras pessoas que, quando tiverem dinheiro, vão fazer as mesmas coisas que nós queremos fazer, viajar para a Europa, ter o melhor carro, e tudo isso que estamos a falar de investimento envolve um sacrifício. Por isso é que eu dei exemplo de pessoas, vamos lá, que recebem acima de 100 mil meticais. Não são pessoas ricas, mas exatamente. têm a possibilidade de, pelo menos, pegar uma senhora lá de uma zona interior e dizer, pode abrir uma banca com 5 mil. Tem essa possibilidade. Okay. Mas será que nós sentimos que temos essa responsabilidade? Porque todo mundo tem alguém abaixo. Okay. Todo mundo tem alguém que pode ajudar a criar uma oportunidade. Não que vai dar certo, né? Todo mundo tem alguém que pode... Eu acho que nós podemos muito bem pegar um jovem e dizer que vamos comprar sementes de adubo. Quando é que é semente de adubo para ele começar? Não é algo que leva muito tempo. Right? Obviamente que estamos a falar de proporções pequenas, certo? Mas eu acho que é daí, por isso que eu estou a falar da mentalidade em si. Outro ponto que eu acho que se calhar fazemos confusão é, não falo só dos empreendedores, não falo só das pessoas que têm a resiliência, a capacidade de começar um negócio. Quando tu começas um negócio, precisas de pessoas que estejam dispostas a trabalhar para ti, sacrificando coisas. Precisas de alguém que sabe que, eu gostaria de receber 25 mil, mas isto que esse gajo está a começar só pode me pagar 1.500. Não para criar nada, simplesmente para fazer tarefas repetitivas. Isso é contribuir de alguma forma. Porque a pessoa entendeu a visão, concorda com a visão e está disposta a sacrificar. E isso já coloca muita gente na conversa. Por que nós não procuramos aquele tio que tem mercearia, por exemplo? Eu, tio, não estou a fazer nada. Mas estou disposto a trabalhar e ver como é que nós podemos fazer essa mercearia crescer. Porque achas que as pessoas quando fazem isso têm que ter uma intenção de ganhar algo futuramente, né? Estamos a falar disso. Sim. Ou seja, estamos a falar de gerar melhores oportunidades para mais pessoas. Então, o que eu estou a tentar dizer é que não é só... Ou seja, para iniciar essa geração de melhores oportunidades, não depende só das pessoas que têm dinheiro, mas de outras pessoas. Sim, certamente. Depende. Eu acho que uma coisa que pode até, meio que, para defender o outro lado, né, dos que têm recursos, existe a questão de ideias que, na verdade, não são boas ideias de negócio. Né? De novos empreendedores, nesse caso. Exatamente, da parte dos empreendedores. Porque eu acho que todo mundo, quando cria uma ideia, acha que a sua ideia é revolucionária, que vai mudar o mundo, é uma expressão que se usa, disruptar o mercado, uma coisa assim. Então, romper. Então, no entanto, as pessoas que têm mais experiência em negócios, elas conseguem ver que essa ideia aqui não é... As pessoas, por terem experiência, conseguem ver muitas falhas no modelo de negócio do empreendedor, né? E também existe uma outra coisa que faz, por exemplo, empreendedores não estarem interessados num negócio, que é não ter espaço para ele naquele negócio. Como assim? No sentido de, se você quer abrir uma barraca, aquilo pode ser uma coisa interessante para ti, mas não é uma coisa interessante para mim, porque naquela barraca, nos teus ganhos da barraca, eu não vou ganhar muita coisa. Tá vendo? No lucro não há
espaço para mim, não há lucro para mim. Estás a ver? E à medida que as pessoas vão crescendo, vão ganhando mais, as pessoas querem investir em coisas que vão lhes dar maior retorno. Tá a ver? Então acho que isso aí influencia muito no fato das pessoas de empreendedores não investirem em coisas pequenas. E é uma verdade. E acho que não podemos romantizar muito esse tópico. Não podemos romantizar muito a ideia, como estavas a dizer, de criar um negócio como se fosse algo certo, que basta conseguir, só falta dinheiro. Esse negócio aqui não tem aqui não tem erro. Há muitos negócios não tem erro. Não, eu acho que a maioria das ideias que nós temos são más. Eu concordo. Mas esse é o preço. Entre nós termos 100 pessoas a tentarem negócios em que 10 vão acertar e gerar emprego para 1000 e não termos 100 pessoas a tentarem gerar negócio, é melhor termos pessoas a falhar. Nós precisamos falhar. Eu acho que é isso que nós precisamos entender, que nós temos que falhar. Eu não acho que mesmo nos Estados Unidos, onde as condições são boas, é a maioria das ideias que tem sucesso. Quantos bilionários existem? Ou seja, qual é a percentagem de bilionários ou milionários que tem nos Estados Unidos? Nós precisamos, alguém tem que falhar para que outras coisas deem certo e aí comece a multiplicar. Eu acho que tem que ser essa mentalidade. E cada falha tem uma lição que a próxima pessoa vai conseguir resolver. Porque não para na falha. Se nós estamos a falhar porque aparecem agentes a nos cobrarem taxas indevidas, significa que por mais que nós não façamos um negócio que dê certo, nós temos que lutar contra aquele problema. Porque que meu negócio faliu por causa dessas pessoas. É um exemplo. Meu negócio faliu por causa dessas pessoas. Temos que resolver esse ponto. Temos que juntar todas as pessoas cujos negócios faliram por causa dessas pessoas e arrolar esses pontos e lutar por esses pontos. Então, por isso é que eu acho que a forma de analisarmos essa aventura para o empreendedorismo não é Bill Gates, não é Mark Zuckerberg mental ou ideal. Não, tem muitas coisas. Mesmo essas pessoas que eu estou a mencionar, outros tiveram que falhar para aqueles. Ciência é um conjunto de muitos erros, vamos lá, cumulativos até chegar a um breakthrough, como nós dizemos, não sei como é que se diz isso em português. O nosso problema é que nós queremos uma fórmula que não falha. Eu acho que queremos, da mesma forma que a escola nos deu essa fórmula e funcionou por um tempo, nós não queremos aceitar que aquela fórmula já não é, e não existe uma fórmula que não falha. Não achas que as pessoas... Aí já estamos a falar de educação, né? Estamos a falar de... Não achas que, ainda assim, as pessoas que sabem, que são, por normas, empreendedores já experientes, que foram bem-sucedidos, eles têm mais informação, mais conhecimento sobre isso? Por conta disso, têm o dever, a responsabilidade de... Até aí já não estamos a falar de financiamento em si, mas de ensinar. Estás a ver? Porque eu sinto que esses aí tem um grande poder nas mãos. Estás a ver? Existia aquele programa Super Mentores. Por mais que a tua ideia fosse má, as pessoas podiam te dizer porque que a tua ideia é má, não é boa, não haveria de funcionar. Estás a ver? E isso vindo de empreendedores bem-sucedidos, experientes. Estás a ver? Então, no meu ver, isso até reforça a ideia de que eles têm essa responsabilidade. Não que a outra parte não tenha responsabilidade. Eu acho que da parte dos empreendedores, das pessoas que querem tentar, elas não têm, na verdade não temos escolha, né? Se não temos emprego, não temos muitas escolhas. Temos que tentar, temos que arriscar. No entanto, apesar de termos essa responsabilidade, e hoje temos internet, podemos pesquisar muita coisa, mas eu ainda continuo achando que aqueles que têm os recursos, têm o conhecimento, deviam preparar o caminho, para nós que estamos a vir agora. Depende muito de... Eu acho que o termo que nós usamos para descrever essa atividade que tu estás a dizer faz muita diferença. Dizer que elas têm dever, para mim, não é verdade. É dever em que é um dever moral, é um dever jurídico, é um dever... se calhar não dever. Porque tem maior poder. Sim. Estás a ver? Essa diferença de terminologia muda muito o posicionamento que nós vamos ter, não só com essas pessoas, mas também quando nós chegarmos lá. Eu acho sim que tem o poder de tem mais influência, não há dúvidas que tem mais influência. Mas eu acho que, como tu disseste, é como nós estamos a pensar. Nós achamos que elas têm o dever de fazer muito por nós. Fazer alguma coisa. Elas é que devem podem nos salvar, sim, dever. Mas tu não achas que quando tu... Porque aquilo para mim é no sentido de... Porque tens esse poder, já tens uma responsabilidade, né? Teu Uncle Ben. Sim, com grande poder vem grande responsabilidade. Então, eu sinto que tu estares lá, é que nem um chamado, quando Deus te dá um dom. Automaticamente você, por exemplo, tu tens poder de salvar alguém. Só por estares naquela posição, já esse poder já carrega consigo uma responsabilidade. E se foges dessa responsabilidade, eu acho que estás a fazer algo errado. Eu concordo. E acho que esse não é o problema dos ricos, é o problema das pessoas. Porque todo mundo, eu honestamente acho que todo mundo tem poder de fazer alguma coisa. Sim, alguma dessas responsabilidades. Será que nós aqui embaixo estamos a fazer alguma coisa com os poderes que nós temos?
com essas responsabilidades, não vamos dizer que nós também não temos Sim, certamente que responsabilidades. nós Temos responsabilidades de ter as nossas ruas melhores, temos responsabilidade de não deitar lixo, temos responsabilidade de, vamos lá, respeitar, mas, enfim, uma série de coisas. Certamente, é. Então, se vamos falar dessa questão de responsabilidade, de poder e responsabilidade, também temos que falar de nós. Qual é o nosso Qual é a poder nossa? Ok. e nossa responsabilidade? Ok, podemos fazer isso, podemos falar dos dois lados. Agora, Sim. começamos falando das responsabilidades dos que têm recursos financeiros e também têm conhecimento, né? Que, no meu ver, as responsabilidades deles são de preparar o ecossistema, estás a ver? Para os empreendedores não terem tantas dificuldades quanto eles tiveram, Ok. estás a ver? Em termos de acesso a recursos financeiros, acesso a conhecimento. Se tu tens conhecimento, para que eu não vejo por que as pessoas não deveriam de partilhar aquilo. Se calhar até seja um problema de paixão, a pessoa, na verdade, se calhar até a forma de como tu ganhas esse dinheiro influencia muito, né? Sim. Porque se calhar não trabalhaste tanto para obter esse dinheiro, então não vês valor em passar isso para as próximas gerações. Né? Mas ok, eu sinto que eles têm dever de fazer isso. E o nosso dever, da parte do grupo de baixo, nós que estamos a tentar a sorte, eu sinto que nós temos a responsabilidade, também temos responsabilidade certamente. E uma das responsabilidades que eu sinto que nós temos é de... Eu sinto que se nós tentarmos, pelo menos, as pessoas pelo menos tentarmos fazer alguma coisa, né? As pessoas terão menos chances de nos culpar. Percebes? Eu consigo viver com a ideia de ter fracassado, mas não consigo viver com a ideia de nunca ter tentado. Tá vendo? Então eu sinto que a nossa responsabilidade é de procurar resolver algum problema. Né? Depois podemos dizer, eu posso dizer, pá, pessoal, eu tentei isto aqui, são essas dificuldades que eu tive. Tá vendo? Mas o reclamar sem ter tentado, eu acho que é uma coisa muito difícil. Mas pode dizer quais são as outras responsabilidades que achas que nós temos? Eu acho que se tu tens dinheiro, a tua ideia é sempre multiplicar esse dinheiro. Ok, isso é um bom ponto. Eu acho que qualquer pessoa que tem dinheiro, qualquer pessoa que quer dinheiro, qualquer ideia para multiplicar esse dinheiro, A pessoa está... não vejo porque que ela não ia recusar multiplicar dinheiro. Não parece fazer muito sentido. Ok. Isso para mim já mostra que as pessoas que têm essa mentalidade empreendedora estão abertas a ouvir boas ideias. Right? E aí voltamos para as tais boas ideias. Ok, a questão das boas ideias. Sim. Se nós estamos a assumir que para tu teres uma boa ideia, tens que ter muitas boas ideias, mas muitas mais ideias antes. Será que tu queres ir falar com esse teu link, entre aspas, na tua primeira ideia, na tua primeira tentativa? É que não sabes se aquela tua ideia primeira é sempre a tua melhor, que vai mudar. Não é. O que eu posso vos dizer? Normalmente, as primeiras ideias não valem nada. Okay. Por mais que não seja um negócio que tem que ser mudado, ou seja, a área que tem que ser mudada. Às vezes é o próprio negócio que tem que ser feito de outra forma. Mudar alguma coisa. Agora, minha questão é, será que tu queres descobrir isso com a única chance que tu tens? A possível única chance que tu tens? Porque se financia a tua má ideia, pá. It's over. Tanto para ti como para ele que já não vai financiar outras pessoas. Vai olhar para outros empreendedores também com... Sim, com a mesma dúvida. Nós reclamamos normalmente que os bancos não estão muito dispostos a dar dinheiro às pessoas e que deviam. Sim, deviam. Eu acho que não. Eu não acho que seja assim tão simples. Eu, se fosse dono do banco, eu teria muito receio de emprestar dinheiro. Por tudo que eu vejo, pelo comportamento normal das pessoas, pela responsabilidade ou falta de responsabilidade que nós temos. Eu já dei dinheiro a pessoas e nunca mais voltou. E nem sou banco. Já acreditaste? Já acreditei. Não numa, nem duas, nem três. Agora já para dar dinheiro a outra pessoa. Meu amigo. Se calhar seja esse o trauma, né? Mas é que eu acho que isso é lógico. Né? Qualquer... porque, no final das contas, banco é negócio. É negócio. Não é caridade. Right? Eu acho que se houvesse uma garantia maior de que o dinheiro que eles emprestaram hoje voltaria com 80% mais, ou vamos dizer 15%, 20% mais um ano depois, why would they refuse it? Tipo, por que uma entidade que quer fazer dinheiro ia recusar fazer dinheiro se houvesse maior garantia? Por que o banco perde nesse caso? Ok. De novo, não estou a dizer que esse é o único motivo pelo qual os bancos não emprestam. Não, tem muitas outras coisas. Mas eu, se tivesse banco hoje... Não emprestava. Apertavas ainda mais o cerco. Muito mal. Não, brincadeira. Mas eu quero só que tentemos entender entender o outro lado. Não faz sentido. E nos colocarmos no lado das outras pessoas. Right? Parece que há muito... é a minha dificuldade ou o meu receio quando nós conversamos só sobre responsabilidade dos outros. É que há divisão aqui. Se essa conversa termina aqui, nas responsabilidades dos outros, significa que daqui para frente eu só tenho que exigir que aquele faça alguma coisa. Certamente os dois lados têm responsabilidades. E para falar de responsabilidades do nosso lado, né, dos que estão a tentar, eu acho que nós temos, por norma é sempre assim, a camada mais jovem aparece com uma ideia inovadora, estás a ver? E traz para os mais velhos que já têm experiência, já estão estabilizados financeiramente para ver se obtêm apoio financeiro.
Eu acho que nossa responsabilidade, uma das nossas responsabilidades é vir com boas ideias. Porque o vir com boas ideias, já vê, nós temos acesso, a nossa forma de ver as coisas é diferente, né, da geração dos mais velhos, né? Então eu acho que nós temos recursos para pesquisar, para testar uma ideia, né? Uma coisa que eu acho que é um corta-mato, né, por assim dizer, para chegar a boas ideias, é simplesmente imitar coisas que funcionam em outros países. Né? É verdade que a nossa realidade é diferente e, de fato, algumas ideias que funcionam em outros países podem não funcionar no nosso país. Mas eu acho que é muito, para o nosso país que está muito atrasado, infelizmente, só imitar boas ideias já é muita coisa. Mas nós temos que realmente conhecer essas ideias, temos que estudar essas ideias. Temos que investigar. Eu acho que esse é o mínimo que nós... Se não temos dinheiro, o mínimo que nós podemos fazer é entrar no YouTube, entrar no ChatGPT, investigar, ver que coisas funcionariam aqui e fazer um teste, né? Fazer um pequeno teste, ver se isso funciona neste pequeno grupo de pessoas. E se funciona, aí já podemos trazer para os mais velhos para ajuda. Eu acho que traz a conversa para o momento em que nós procuramos emprego, por exemplo. Uma das coisas que importa muito para ti absorver numa empresa é quantos anos de experiência tu tens, o que tu já conseguiste, o que tu tens de palpar, o que tu já fizeste na vida. Okay. Importa muito. Eu acho que no mundo de empreendedorismo também funciona dessa forma. É diferente alguém chegar com uma ideia que nunca tentou, de alguém chegar com 3 ideias que não deram certo, mas consegue dizer que a porrada que eu levei aqui, eu resolvi aqui. Só que aqui surgiu uma outra porrada. Que eu resolvi, mas depois veio uma terceira. Então percebo que se eu juntar essas 3 porradas que eu levei, provavelmente consiga ter maior chance de sucesso. Então, boas ideias também têm que ser tiradas, devem ser lapidadas antes de procurarmos essa oportunidade. Ok. Obviamente que isso envolve recursos. Para tu tentares uma ideia, tens que ter alguma coisa. Temos que arranjar solução para isso. Temos que convencer esses jovens que recebem um salário minimamente bom a investir um pouco mais nessas tentativas que nós temos. Eu prefiro que alguém me venha dizer que quer tentar uma coisa do que me pedir dinheiro para comprar um carro, por exemplo. Um carro para passear, não é um carro para negócio, é um carro para passear. That's one point. E eu, como alguém que teve a sorte, não só sorte, mas outros fatores que podia aqui mencionar, de ter um salário bom, eu entendo que existe um momento a partir do qual eu posso começar a ter coisas para mim. Agora, eu gostaria de poder olhar para as pessoas à minha volta e conseguir dar a chance de sair do ponto em que estamos todos. Então essa também, por mais que não consiga com o meu dinheiro, já é uma má ideia que a pessoa tirou daquela tigela de ideias que a pessoa tem. Quer dizer, estás aberto para financiar? Já, afinal não estou a dizer aqui que eu já financiei mais ideias. Essa agora parte, nunca pelo mais. menos, Essa parte já fizeste. Minha parte mais já ideias eu já financiei. Mas e também tem essa questão de seriedade das pessoas. As pessoas, sabe, cultura, valores, princípios, isso afeta todas as áreas das nossas vidas e certamente que isso também influencia, né? A falta de confiança, esses jovens não são sérios, você vai emprestar dinheiro, depois vão te burlar, vão desaparecer, e isso acaba afetando negativamente aquelas pessoas sérias que querem fazer. Isso é uma coisa. E eu acho que é importante que nós, de novo, nos coloquemos no lugar de outra pessoa e nos perguntemos se eu analisasse o tipo de vida que eu vivo, eu me emprestaria dinheiro, honestamente. Se eu olhasse para os meus 2 últimos anos, as escolhas que eu tenho feito, a forma como eu tenho vivido, a dedicação que eu tenho colocado nas coisas que eu consigo fazer, a forma como eu utilizo o dinheiro quando consigo, será que eu estou a passar uma imagem de confiança? Porque nós habituamos, de novo, pensamos somente em emprego, habituamos a preparar nosso CV e vestir de uma certa forma para ir ter aquela entrevista e ver se passamos ou não. Mas não pensamos nessa área de empreendedorismo que as pessoas estão a ver o nosso currículo no dia a dia. Para alguém emprestar dinheiro, essa pessoa provavelmente, ou as chances de alguém te emprestar dinheiro, tendo em consideração a tua integridade, a tua seriedade nos últimos, vou dizer 2 anos, só para dar um exemplo, importa. Importa muito. Então, essa parte de seriedade que mostraste também atrai outras oportunidades. Também atraem essas chances de errar para acertar em algum momento. É uma questão de cultura também. Porque eu ainda acho que a maioria, na primeira oportunidade, se aparece um emprego ali, essa questão de empreendedorismo, fica convosco, vocês vão fazer, eu só quero trabalhar. Mas para aquela minoria que quer empreender, todos esses pontos são importantes, né? A integridade, a sua forma de proceder,
no primeiro dinheiro que ganhas, como é que vives? Né? É isso. Damos esse dinheiro. Né? O que é que você faz com esse dinheiro? Então, há muita coisa que precisamos aprender. Né? Espero que, da outra parte, espero que criem programas, né? Como aquele de supermentores ou incubadoras, para ensinar, porque só um ambiente, estás a ver, estás naquele ambiente com outras pessoas que estão a procurar resolver um problema. Eu acho que ajuda. Eu acho que a questão dos 7 milhões de Gebuza devia servir para nós analisarmos se o nosso problema é dinheiro mesmo. Não é só dinheiro, certamente. Se de fato é só dinheiro. Não eu acho que é, ou se maioritariamente, porque se naquela altura, não tenho números, não sei qual é a percentagem de aproveitamento daquele projeto, se naquela altura o problema fosse maioritariamente dinheiro e as outras coisas fossem resolvíveis, com certeza teríamos muito bons exemplos daquele momento. Certamente que... Significa que há um problema maior do que dinheiro que não é contornável, ou seja, não tem como se ultrapassar sem resolver. E eu acho que são essas boas ideias, integridade, não sei o quê, falhas, alguma experiência, algum fracasso anterior, por aí. Eu não acho que... eu acho que há muito mais gente que precisa muito mais do que dinheiro do que a pessoa acha, do que nós achamos. Agora, quanto ao governo, qual achas que ser o papel do governo nisso tudo? Eu primeiro não acho que tinha dito no início, não acho que o governo tem o dever de gerar emprego diretamente. Esperar que o governo crie fábricas para que nós possamos trabalhar. Eu acho que já temos exemplos do que tem acontecido com as instituições públicas. Não sei se há espaço para nós termos crenças maiores. Se calhar eu é que estou a ver... Não, é isso mesmo. Sim, porque eu acho que temos que olhar para os exemplos e ver se nós queremos mais exemplos daqueles. Então, não querendo mais exemplos daqueles por causa do que tem acontecido, eu acho que temos que seguir um outro caminho. Certamente. E a única coisa que eu acho que podem fazer, que nós podemos fazer, é, durante esse processo de tentativas e falhas e troca de experiências e não sei o quê, irmos percebendo o que é que nós achamos que de fato pode aumentar as probabilidades do negócio dar certo. Olhar para os fracassos e entender como é que nós podemos, o que é que nós podemos exigir do governo para que se resolva algo específico. Se calhar acho que nós como jovens precisamos ter ideias ou exigências, vamos assim dizer, exigências mesmo, mais específicas. Acho que se nós pagamos impostos, em algum momento temos o que exigir. Mas precisamos de coisas. O que é que especificamente nós queremos? Qual é a área que estamos a inclinar agora que precisa-se de um estímulo? E não falo de estímulo financeiro. Tem várias formas. Tem jeito de impostos, tem facilidade de importação. Existem, podemos ver uma série de coisas. Reclama-se muito de burocracia. Normalmente nós falamos de burocracia, mas se tu me perguntasses de todas essas conversas que tu ouviste de falar sobre burocracia, qual é o ponto específico na burocracia que tem que ser eliminado? Eu não saberia dizer. E não sei quantas pessoas saberiam dizer. Parece-me que são poucas. Nunca ouvi do círculo que eu tenho alguém dizer que, na verdade, tinha que se tirar esse aspecto específico, esse aspecto específico e por aí. Então eu acho que nós temos que ser muito mais exigentes, temos que ser muito mais específicos primeiro e exigir que se cumpram essas especificidades para que nós próprios consigamos gerar nossas ideias e colocar a funcionar. Isso para mim faz sentido. E em vez de consumirmos todo o tempo a falar de falta de emprego, eu acho que faz muito mais sentido nós falarmos de condições para aumentar a produção das empresas ou dos empreendimentos que já existem. Por que eles não estão a conseguir expandir? Qual é a dificuldade? Por que que um negócio que já está na beira há 15 anos não está a vir para Maputo? Por que um negócio que está em Maputo há 15 anos não está a ir para outras províncias? O que está a acontecer? Por que nós estamos a conseguir expandir negócios daqui para fora? Ou estamos mais a trazer para dentro, por exemplo? Então, acho que essas são discussões muito mais produtivas que vão ter como consequência, acho que dizemos no início do vídeo, emprego é consequência de outras decisões. De outras coisas que vêm antes. Esse é um bom ponto. Eu acho que uma coisa que se o governo fizer bem, se fizer bem pode resolver muitos problemas, é o governo não se envolver muito. Especificamente. No sentido de, por exemplo, vou dar um exemplo, tem a questão de tu importas uma viatura, tens que pagar um imposto quase equivalente ao valor da viatura. Quer dizer, tens que comprar um carro para ti e para o governo, para o Estado, né? Então, reduzir essas dificuldades. Quantas pessoas deixaram de comprar um carro porque queriam iniciar um negócio por conta disso? Ou não estão a conseguir expandir os seus negócios por conta disso, deixa eu ver. Então, eu sinto que o governo poderia remover os atritos, deixa eu ver. Só de remover os atritos existentes, ou de reduzir os atritos existentes, já estaria a ajudar muito. Né? Só que há um incentivo na parte deles em não fazer isso. Né? Porque parece que quando tu procuras resolver um problema é onde já aparece o governo a te criar dificuldades. Agora já tens que pagar esse imposto. Você está a criar um emprego para umas 10 pessoas. Há uma senhora que me disse isso.
que nós estamos a pagar mais imposto, mas nós estamos a criar emprego para as pessoas, devemos pagar menos ainda. Tá a ver? Então, o governo, acho que, se não vai incentivar, pelo menos não atrapalha. Tá a ver? Eu acho que já estariam a fazer um ótimo trabalho, mas infelizmente, epá, Sim, mas como é que nós podemos levar essa questão avante? epá, quanto ao governo, para ser sincero, eu nem penso nessa forma de levar as questões à frente, porque eu acho que não vão resolver. Não acho que o problema seja a falta De ideias. tipo, não acho que as pessoas não estejam cientes de que estão a atrapalhar a vida das pessoas. As pessoas sabem. Eu não acho que o problema seja a falta de informação. Eu acho que as pessoas se beneficiam daquilo. Há muita gente que se beneficia de como as coisas estão e não tem incentivo para mudar, para sair daquilo. Sim, mas- Por isso mas- que eu prefiro nem me meter. Nesse assunto. Não, quando eu digo nós, posso não estar necessariamente a falar de nós dois. Só estou pode ser uma pergunta mais geral por parte das pessoas que são afetadas ou que possivelmente serão afetadas. E eu acho que existem meios para pressionar certas coisas. ok. Não são meios fáceis, não são meios que não podem tirar o risco da nossa própria integridade física, mas as coisas, lutam-se pelas coisas. Yeah. Se nós sabemos que esse de fato é um ponto que está a ser uma pedra no sapato de muita gente, temos que lutar por esse assunto. Yeah. Right? Então, quando eu digo o que é que nós podemos fazer, é mais nesse sentido. Temos que, já que não é uma questão de falta de consciência, o que é que nós podemos fazer para tornar isso real? Não faço ideia. I have no idea. Então, acho que essa é uma pergunta para si. Yeah. Uma coisa que é a minha forma de fazer as coisas. Eu procuro, quando vejo que há uma dificuldade, eu procuro fazer um negócio numa área em que não há dificuldade. Não há essa essa dificuldade. Yeah. Porque eu sinto que, ok, por mais que mudemos, por mais que as leis mudem algum dia, a minha vida tem um limite. Eu posso estar a lutar contra isso, mas ao mesmo tempo estou a fazer Outras um coisas. outro negócio numa área que permite fazer um negócio. Agora tem esse imposto ou essa dificuldade que colocaram na importação de produtos, de bens, sei lá, em que não é possível pagar, acredito que fazer transferência ou fazer pagamentos online. Quantas pessoas fazem negócios assim informais, até formais também, e dependem disso? Tá a ver? Eu não acho que seja por falta de consciência. Eles sabem o que estão a fazer. Só querem a parte delas. Aparentemente esse dinheiro não passava por eles. Então, Dessa forma. então quanto a isso. Acho que e a ideia que o posicionamento que tu deste é de fato necessário. É uma luta de duas vias. Enquanto lutamos para que as condições melhorem, também lutamos com as condições que temos. Exatamente. It is what it is. Mas, no final das contas, para mim, se for para resumir, se for para dizer algo que realmente tem que ficar nas nossas mentes, é que, independentemente de quem é a culpa, a responsabilidade é nossa. E os prejudicados somos nós. Podemos sentar no sofá porque não estamos a conseguir emprego, podemos até continuar a tentar porque não está, e continuar não conseguindo. Os que têm emprego, pessoas como eu, podemos perder emprego da noite para o dia, mas no final das contas, os afetados somos nós e não temos alternativa senão continuar a buscar soluções. Eu não vejo, não consigo ver isso como uma possibilidade de simplesmente dizermos que é culpa deles e prontos. Right? Também porque nós temos culpa na forma como vemos as coisas, mas não esquecermos que os prejudicados somos nós e temos que continuar a fazer alguma coisa. Okay. Eu acho que é tudo. É um bom final. Ensaiei muito para essa frase. Ensaiei muito.